Nesse instante nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor, que muda o nosso interior, que lava o nosso coração, ó Deus, que lava o nosso ser, ó Deus. Queremos ouvir a Tua palavra. Usa a Tua serva, usa a Tua filha nesse instante como instrumento, como Tua boca, ó Deus, para falar conosco, para nos revelar, ó Deus, o mais íntimo, o mais profundo da Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, o Teu propósito, o Teu querer e vontade. A Tua bênção, Senhor, a Tua graça, seja sobre a Tua filha nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Paz, amados, bom dia, você está bem? Glória a Deus, o Senhor é bom, não é? Você pode dizer isso, que Ele é bom, e a sua bondade dura para sempre. E eu sei que Ele está neste lugar. Nós carregamos a presença de Deus, mas quando nós estamos juntos, nós sentimos o fluir da presença dEle entre nós. É por isso que nós nos reunimos, para que Ele tenha liberdade para ministrar em nós, entre nós como igreja. E é por isso que estamos aqui esta manhã para celebrá-lo e Ele continuar falando conosco. E o desejo do meu coração é que você esteja totalmente aberto, porque esse momento aqui de adoração, né? Eu sei que você já foi desafiado a se entregar, a se render, e que isso tenha acontecido. Amém? Hoje nós vamos fazer uma meditação juntos, uma reflexão, e eu gostaria assim que você estivesse bastante atento, para que você dê oportunidade para o Espírito Santo te convencer, te revelar aquilo que Ele quer revelar nesta manhã. Amém? Feche os olhos por um instante. E em espírito mesmo, faça uma breve oração, dizendo: Espírito Santo, eu sou teu e te dou toda a liberdade para ministrar o meu coração, para me convencer, para que eu me torne mais semelhante a Jesus. Pode falar, Espírito Santo. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia no livro de João. Capítulo 13. Eu vou fazer uma perguntinha para você. E antes da gente ler, eu gostaria que você ficasse em pé e depois sentasse, tá bom? Quem é convertido ao Senhor há mais de 7 anos, fica em pé. Dá uma olhadinha para quem é, pode olhar um ao outro. Pode sentar. Há mais de 7 anos, né? Entre 7 e 3 anos. 7 e 3 anos. Dá uma olhadinha também. Amém? Pode sentar. E entre 2 e 1 ano para cá. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Então vamos lá. Capítulo 13 do Evangelho de São João. Diz assim:
Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa parte B do versículo 1 é o que nós vamos estar falando um pouquinho agora. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém? Eu não sei quanto isso impacta seu coração, mas essa parte desse versículo, ela mexe muito comigo, porque nós vemos um Deus tão cheio de amor, como nós cantamos aqui agora há pouco, não foi? Que graça é essa? Que amor é esse tão poderoso? Poderoso amor de Deus, que amou os seus, os que estavam no mundo, e os amou até o fim. Eu estava, refletindo sobre essa palavra, e fiquei pensando como Jesus escolheu pessoas tão improváveis. Eu acho que você já parou para pensar nisso também? Como Jesus escolheu os seus 12 discípulos? Você já parou para pensar nas características desses discípulos? Que eram pessoas das mais improváveis possíveis? Já, né? E se não, nós vamos também compartilhar um pouquinho aqui juntos. Eu vou falar uma listinha breve aqui de algumas coisas. E eu gostaria que você fosse meditando sobre essas palavras, sobre essas características. Ele amou a Pedro, o impulsivo, o intrometido. Ele amou a Tomé, o questionador, o cético, que desconfiava da própria sombra. Felipe e André, os metódicos, os planejadores. Tiago, idealizador. João, sensível, mas flutuante, precisava de aceitação. Mateus, generoso, mas com viés de corrupção. Judas, não transparente, traidor. Essas informações pelo livro, do Augusto Cury, não sei quantos conhecem, a avaliação que ele faz das personalidades dos discípulos. Eu vou ler para vocês sobre 3 discípulos um pouquinho mais. Então eu peço que vocês prestem bastante atenção nessa leitura. Amém? Eu vou ler um pouquinho sobre Pedro. Pedro era inculto, intolerante, ansioso, irritado, agressivo, impulsivo, indisciplinado, não sabia filtrar estímulos estressantes, não sabia expor suas ideias, não percebia a dor do outro, era um trator emocional. Ele se mostrava forte, mas no fundo era inseguro. Com Jesus, era simples. Jesus o via simples, humilde, sincero. Ele cria nas palavras de Jesus. Tanto que ele jogou a rede ao mar pela palavra de Jesus. Ele andou sobre as águas. Ele admirava Jesus em ação. Ele o observava e ele era autêntico. Vou ler sobre João. João, ansioso, irritado. Ele não sabia usar seus erros como degraus para a maturidade. Não sabia proteger sua emoção, não sabia trabalhar suas frustrações, egoísta, intolerante. Ele até sugeriu que Jesus enviasse fogo dos céus para exterminar as pessoas que não seguiam Jesus. Era explosivo. Jesus chamou eles de Boanerges, filhos do trovão. Porque quando confrontados, eles reagiam com agressividade. E ele almejava a melhor posição entre os discípulos. Mas ele era afetivo. Ele oscilava entre a explosão e a doçura.
mas era uma esponja que absorvia o amor de Jesus. A amabilidade de Jesus fascinava João. Ele era transparente, e uma característica que era muito importante para Jesus. Ele foi um aluno brilhante para Jesus, tanto que ele se tornou amigo íntimo de Jesus. Talvez até o chamassem de bajulador, mas ele não se importava, porque ele queria Jesus. Vou falar sobre Judas. Judas era moderado, discreto, sensato, não há elementos que o desabone. O registro que chama a atenção é quando Jesus repreende Maria, quando Jesus, ele repreende Maria, irmã de Lázaro, quando Maria vai derramar aquele perfume caríssimo na cabeça de Jesus. Aí ele repreende Maria, achando que era um desperdício. Ele era moralista, esperto, eloquente, provavelmente o mais culto. Ele agia silenciosamente. Ele não soube reconhecer suas mazelas. Ele não era transparente. Ele ficou aprisionado em seus conflitos. Ele sabia julgar. Aí eu pergunto para cada um de nós esta manhã: quantas dessas características, queridos, estão evidentes ou ocultas em nossa personalidade? Você prestou atenção em várias delas? Quantas delas, elas se encontram também em nós? Então eu gostaria que você, refletisse sobre isso. E nós temos a tendência de excluir as pessoas que são diferentes de nós da nossa vida. É assim ou não é? Nós normalmente fazemos o quê? Nós nos aproximamos de quem se parece com a gente. A gente se aproxima daqueles que a gente tem afinidade, que a gente acha que é legal. Porque nós somos tendenciosos mesmo. E aquelas pessoas que nos machucam, aquelas pessoas que nos ofendem, aquelas pessoas que nos contrariam e que nos levam até muitas vezes a um sentimento de ódio, de raiva, de ira, a gente faz o que com elas? Nós as afastamos de nós. É assim que eu estou falando alguma inverdade aqui, queridos? É mais ou menos assim? Com todos nós? Tem alguma exceção entre nós? Então nós temos essa tendência. Nós até rejeitamos. Nós damos uma gelada naquelas pessoas, assim a gente vai deixando elas de lado, porque elas são diferentes de nós. Aí a pergunta é: o que Jesus fez? Jesus agiu de uma forma diferente, totalmente diferente do esperado. Eu até, poderia assim, se a gente perguntasse para um psicólogo, perguntar para a Lucinha, se Jesus tivesse te perguntado, o que você acha, Lucinha, dessas pessoas aqui para eu chamar para ser os meus discípulos? O que você falaria para Jesus? Eu vou responder por você, eu não sei quem ela vai responder, Jesus, eu acho que não vai dar ruim. O povo é problemático, hein? Esses que o Senhor escolheu, cada um deles tem umas coisas muito esquisitas. O Senhor vai ter problema, é ou não é? Eu acho que era isso que era um retrato, uma avaliação que um psicólogo daria para Jesus. Acho melhor não mexer com isso não, porque é trabalhoso. Então, nós temos essa tendência, mas Jesus agiu diferente, e ele diz assim, e João diz, que tendo amado os seus, amou até o fim.
Quem ele amou até o fim? Os seus discípulos. Esses que ele escolheu. Esses que ele escolheu, Jesus amou até o fim. E aí nós vemos em João 13, 4 e 5, que diz: ele levantou da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, e depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. O que Jesus fez? Nos deu um grande exemplo aqui do que nós também deveríamos fazer. Ele tira a sua capa, ele se iguala aos servos, ao que os servos faziam, de lavar os pés dos outros, daqueles que se achegavam. Então Jesus, ele mesmo faz, ele mesmo pega a toalha, ele pega a bacia, e ele começa a lavar, e ele também enxuga os pés de cada um desses homens. Cada um desses homens que trazia características difíceis, impregnadas nele, Jesus amou a si mesmo. Jesus chamou para caminhar com ele. Jesus chamou para ensinar cada um deles. Jesus chamou para amar cada um deles. O olhar de Jesus era totalmente diferente do olhar que nós temos. É ou não é? O olhar de Jesus nos mostra alguém que carregava o amor, que veio para amar esses tão difíceis e para proporcionar a eles uma mudança de vida. E ele faz isso. Ele nos dá exemplo do que nós devemos fazer também, como devemos servir o outro, e como nós devemos amar o outro, independente da posição que ocupamos. Independente dessa posição, nós precisamos fazer como ele. E ele nos dá alguns exemplos, através da inclusão. Ele inclui os 12 tipos diferentes. Ele faz o quê? Ele traz para perto. Ele traz para junto de si. Ele inclui essas pessoas. Ele demonstra mansidão. Ele era manso. Ele nos mostra outra característica da tolerância. Tolerantes. É uma palavrinha que pega para você ou não? Quantas vezes nos sentimos intolerantes com o outro? Só eu? Mais alguém aí? Quantas vezes nós somos intolerantes com o outro porque o outro não corresponde à nossa expectativa? Nós somos intolerantes porque o outro não corresponde àquilo que nós almejamos, aquilo que é legal para nós. Mas os discípulos, queridos, vou dizer uma coisa para vocês. Os discípulos decepcionou Jesus até que horas? Até o fim, até a morte. Foi ou não foi? Até a morte os discípulos decepcionaram Jesus. Pedro fez o quê? Negou Jesus. Judas, mas ele não desistiu dos discípulos, não desistiu deles, os amou até o fim. E um exemplo de perdão, quando ele dá oportunidade para Judas, ele deu oportunidade para Judas, ele até o chamou de amigo. Amigo. Sabe quando você diz assim, amigo? Para chamar a atenção dizendo, você é meu amigo. Você é meu amigo. Nós caminhamos juntos. Ele deu a oportunidade para Judas se arrepender.
Mas Judas não se arrepende. Ele fala: para que vieste? A oportunidade dele rever ali a sua decisão. Mas esse foi o que traiu Jesus. E aí, queridos, nós precisamos parar para pensar. Precisamos parar para pensar nessas características que nós compartilhamos aqui. Porque quantas delas nós estamos muitas vezes carregando dentro de nós. Quantas delas nós alimentamos dentro de nós. E uma das coisas nós sofremos, é ou não é? Quantos de nós sofremos por carregar tantos sentimentos que não condizem com as características de Jesus, com o que Ele quer de cada um de nós? Nós aqui sofremos. Nós sofremos. Não seria melhor nós olharmos para Jesus e ver o que Ele fez? Ele fez assim, ó: vem você também. Você tem isso, você tem isso, você tem isso, você tem aquilo, mas vem, porque eu vim por sua causa. Eu vim por você. Eu estou te chamando para caminhar comigo, porque eu vejo em você uma possibilidade que você não vê. Eu vejo em você alguém para ser a extensão do meu amor, alguém para ser a extensão da minha vida. Eu vejo em você essa possibilidade. E Ele diz: então vem. Ele inclui, Ele traz para perto. Ele é tolerante. Quantas vezes Pedro, queridos, desafiava, né? Quantas vezes Pedro entrava na frente, respondia aquilo que vinha na cabeça dele, era ou não era? O Pedrão, né? O todo para frente, o impulsivo que não pensava, falava, ele pensava, as perguntas surgiam, já respondia antes mesmo de Jesus, era ou não era? E Jesus era o que com ele? Tolerante. Jesus estava ali ao lado dele, para que aos poucos Pedro fosse entendendo como Jesus queria que ele fosse. O que Jesus estava ensinando para Pedro. Ele nos mostra que devemos perdoar. Perdoar. Independente da situação. Judas vende uma informação para entregar Jesus. Cá para nós, ele teria motivo para não perdoar? Na nossa ótica, teria, não teria? Ele teria motivo para não perdoar Judas. Porque segundo a nossa concepção, a nossa ideia, o que ele fez foi muito grave. Foi muito grave. Mas Jesus ainda assim dá a oportunidade. Amigo, para que vieste? Jesus chama para perto de si. Jesus chama e nos convida a sermos como Ele, a nos despirmos do nosso velho homem e sermos como Ele. Interessante que em João 13:10 diz assim: só a parte A. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Aqui ele está dizendo:
nós estamos caminhando com Ele e nós estamos sendo limpos. Nós estamos sendo limpos por Ele. Mas nós trazemos, queridos, resquícios. Nós trazemos sujeira. Nós pecamos. E nós temos a necessidade do arrependimento e perdão. Nós estamos num processo de santificação diária. Você entende isso? Nós estamos num processo de santificação diária. É hoje. Quando for amanhã, nós precisamos ser santificados novamente. Depois de amanhã, nós precisamos também desta santificação. Ele nos chama para entendermos a necessidade que temos de olhar para nós e sempre estar disposto a pedir perdão, a caminhar. E Ele também nos chama para olhar para dentro de nós e vermos o que estamos carregando em relação ao outro, em relação à pessoa que está ao nosso lado, em relação à pessoa que caminha ao nosso lado. Qual é a visão que nós estamos tendo dessa pessoa? Como você está vendo o seu irmão? Como você está vendo as pessoas que estão à sua volta? Com que olhar você tem visto essas pessoas? Como eu falei anteriormente, nós temos uma facilidade enorme, uma tendência muito grande de repelirmos aquele que é diferente de nós. Mas aqui o Senhor está nos convidando a olhar para o nosso irmão também e olhar para essa pessoa com o olhar de Jesus. Como Jesus olha para essa pessoa? Porque muitas vezes somos tão egoístas a ponto de achar que nós então somos melhores e o outro não? Porque no final das contas não seria isso? Eu estou errada? No final das contas, o que nós estamos dizendo é que nós somos bons e o outro não. Mas a verdade é que Ele morreu por todos nós. Ele morreu por você, que carrega muitas dessas características. Ele morreu pelo seu irmão, que também carrega muitas dessas características. Ele morreu pelo seu outro irmão, que também carrega muitas dessas características. Mas Ele nos chama para estarmos juntos, lado a lado, e nos afiarmos um ao outro. Para sermos tolerantes uns com os outros, para perdoarmos uns aos outros, para sermos solícitos uns com os outros, para sermos mansos uns com os outros, para derramarmos amor uns com os outros. É tarefa fácil para você? Não é uma tarefa tão simples, não é uma tarefa tão fácil, mas nós devemos buscar, seguir buscando essa palavra que Jesus nos ensinou, este ensinamento que Ele nos deixou. Nós vemos Jesus, queridos, como o filho mais velho. Nós vemos Jesus como primogênito. E o primogênito, o filho mais velho, sabe o que ele faz? Ele promove o mais novo. Jesus fez o que? Ele promoveu os discípulos. Foi ou não foi? Jesus promoveu. O ensino dele fez o que? Com que eles aprendessem, com que eles fossem transformados,
com que eles fossem o quê? Moldados. Então Jesus se doa pelos discípulos, pela igreja. E nesse caso aqui, os discípulos, a igreja, é o irmão mais novo. Mas o irmão mais novo, a igreja, os discípulos, faz o quê? Honra Jesus. Entende? O irmão mais novo honra Jesus. Os discípulos honraram Jesus quando eles decidiram seguir os passos de Jesus, quando eles decidiram ser semelhantes a Jesus, quando eles decidiram seguir o ide de Jesus. Então nós temos os dois lados. O irmão mais velho vem, ensina, promove, levanta, se doa pelo irmão mais novo. E o irmão mais novo vem e faz o quê? Honra o irmão mais velho. Honra Jesus, sendo obediente, andando nos caminhos que foram ensinados, mudando a sua forma de agir, de ser, porque assim estará honrando a Jesus. Agora, uma questão interessante é o seguinte: em algum momento você é irmão mais velho, é ou não é? E em algum momento você também é irmão mais novo. Então vamos fazer a troca, eu acho mais, né? É certo. Em algum momento você é irmão mais novo. E em algum momento você também é irmão mais velho, de uma outra pessoa, na vida de uma outra pessoa. Entende? Em algum momento você foi cuidado por alguém porque você era irmão mais novo. Alguém te auxiliou, alguém te promoveu, alguém te instruiu, alguém te levou a um outro nível em Cristo. Agora você, como irmão mais velho, também faz isso com quem? Com o irmão mais novo. Entende isso? A pergunta é: nós, família de Cristo, nós temos seguido o exemplo de Jesus? Nós temos amado estes que o Senhor tem trazido a nós? Porque o convite, queridos, é até o fim. É ou não é? Ele nos chama para amar estes até o fim. Eu não sei quais dessas características talvez você tenha carregado dentro de você. Algumas podem ser até reveladas, outras ainda estão ocultas, necessitando da intervenção do Espírito Santo, mas muitas vezes não deixamos. Até porque se nós deixássemos tudo, fosse consciente, claro, já seríamos perfeitos, é ou não é? Já seríamos perfeitos. Mas dia a dia, Ele nos chama para depositar nele tudo aquilo que ainda nos aflige, tudo aquilo que ainda nos torna diferentes de Jesus, para nos tornar semelhantes a Jesus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Deixa o Espírito Santo trazer à sua mente algum comportamento ou alguma questão que você entende que o Espírito Santo já vem mostrando para você há algum tempo, e você entende que é necessário uma mudança de atitude,
que alguma questão que precisa ser depositada de fato diante do Senhor. Falei aqui sobre ser transparente. Pedro tinha toda essa forma de impulsividade, mas ele era transparente. E eu creio que é uma característica que agrada o Senhor Jesus. Porque nós entendemos que não somos perfeitos. Entendemos que nesta caminhada teremos que sempre estar lavando os nossos pés, tirando as sujeiras escondidas em quartos escuros. Precisamos tirar as sujeiras escondidas dentro de nós, que nos impedem de viver o propósito de Deus. Precisamos colocar diante dEle, para que Ele vá limpando, nos aperfeiçoando, nos santificando para a glória dEle. Coloque diante do Senhor a sua vida. Quando você se magoa tanto, quando você se ofende tanto, e aquela mágoa vai trazendo um ressentimento, vai causando algo mais difícil no seu coração, você não fica bem, isso te traz problemas, te traz tristeza, angústia. Deposita diante do Senhor, deposita diante do amado da sua alma. Tudo aquilo que você tem feito a alguém também. Atitudes que os outros têm que tanto te incomoda, que tanto mexe com você. Por quê? Porque talvez você se ache melhor, porque você já alcançou aquilo já não tem domínio sobre você. Porque tais questões muitas vezes traz para nós indignação, ira. Deixe o Espírito Santo mover nosso coração, para Ele nos aperfeiçoar, nos santificar, mudar o rumo dos nossos pensamentos, da nossa mente, entendendo que Jesus veio por mim, Jesus veio por sua vida, mesmo tantas vezes errando contra Ele, tantas vezes ofendendo a Ele, porque é o que nós fazemos muitas vezes. Quando nós depreciamos o nosso irmão, nós estamos ofendendo a Cristo. Quando nós depreciamos o nosso irmão, apontando as falhas, e com indignação nós estamos ofendendo a Cristo. Porque são obras das mãos do Senhor o nosso irmão. O nosso irmão, o nosso próximo também é obra do Senhor. Então nós ofendemos a Cristo. E o meu desafio para nós como igreja nessa manhã é que o Espírito Santo possa trazer à nossa mente essas questões que muitas vezes nos impedem de sermos semelhantes a Cristo, e que possamos pedir perdão, que possamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, nos humilharmos perante este Deus que tudo sabe, tudo conhece, para que Ele venha em nosso socorro, Ele venha em nosso auxílio. Olha um instante aqui. O amor de Deus é extravagante.
O amor de Deus é poderoso. Ele não mediu os sacrifícios. Talvez o título para essa mensagem, esta palavra seria: Jesus amou os seus e os amou até o fim. Mas também poderia ser: Jesus fez, eu também vou fazer. E talvez outras frases que o Senhor tocou o seu coração, outras frases que o Senhor te tocou. Alguém gostaria de receber um abraço nessa hora? Alguém precisa de um abraço nessa hora? Olhe para alguém pertinho de você e se olha assim e fala: eu vou abraçar essa pessoa. Eu vou sair do meu lugar, eu vou abraçar e eu vou ver Jesus nessa pessoa e eu vou apreciar essa pessoa que é obra-prima do Senhor, que é obra tão preciosa do Senhor. Você pode fazer isso? Deve esperar até que alguns já fizeram, até que mais possam fazer também. Se sintam despertados.
Aleluia. Nesse momento de nós, como família, como corpo de Cristo, participarmos da ceia do Senhor, o momento que o próprio Senhor Jesus instituiu, estabeleceu, nos ordenou que fizéssemos, vamos abrir o nosso coração para que Ele realmente nos mostre o verdadeiro e profundo significado desse momento. Quero que você abra comigo em 1 Coríntios 11, versículo 23 em diante, que nos diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou ele o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Amém? O que nós ouvimos nessa manhã, de nós olharmos para o nosso irmão e nós vermos nele alguém que o Senhor Jesus escolheu, chamou, e conforme nos diz esse versículo, que faz parte do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo aqui está nesse momento fazendo uma grande repreensão à igreja de Coríntios, porque eles participavam desse momento, faziam esse momento de comunhão entre a igreja, mas eles tinham algumas dificuldades entre eles de viver exatamente isso que nós ouvimos hoje aqui na palavra do Senhor. Eles tinham dificuldade de entender o que era o corpo de Cristo. Porque, queridos, num sentido, o corpo de Cristo é o corpo de Cristo pregado na cruz, o sangue de Cristo derramado naquela cruz, que nos propiciou a oportunidade de entrarmos num processo de restauração, onde nós nos tornamos filhos de Deus novamente, e vamos nesse processo nos tornando cada vez mais semelhante ao nosso irmão mais velho, a Jesus. Estamos nesse processo, e nesse processo de nos tornarmos semelhantes a Jesus, nós precisamos entender num determinado ponto da nossa caminhada, e de preferência lá no início, que nós somos um corpo. Você, querido, é totalmente dependente desse irmão que está do seu lado. Você é dependente dele, de todos eles. Nós somos interdependentes entre nós, e todos nós totalmente dependentes do Senhor nosso Deus. Deus não fez o homem para viver de forma individual. E para que nós possamos viver isso, essa palavra que foi pregada hoje, para que nós possamos ver isso, que é o que a ceia do Senhor nos diz, essa comunhão, essa dependência uns dos outros, nós precisamos entender o que é ser o corpo de Cristo. Então, quando nós entendemos isso, nós podemos participar da ceia do Senhor. Se nós fazemos parte desse corpo, nós devemos participar. Esse momento, num simples ato, num simples gesto de tomarmos um pouquinho de suco de uva e comermos um pedacinho de pão, nesse gesto físico, nós estamos lembrando de algo poderoso que ocorreu na cruz. Algo majestoso, algo tremendo. Em todo o universo nunca aconteceu algo tão maravilhoso. O próprio Deus entregando a sua vida em favor dos seus filhos, em favor da sua criatura. Estamos relembrando esse momento. Estamos também dizendo nesse momento que nós temos uma aliança. Nós fizemos já uma aliança com esse Deus que mandou o seu Filho morrer na cruz. E através desse sangue, nós temos uma aliança, um pacto de sangue com o próprio Deus. Estamos dizendo também nesse momento que nós, em comunhão com os irmãos, nós fazemos parte desse corpo de Cristo que agora se forma. Porque Jesus é o cabeça,
E a igreja é o corpo, e nós somos esse corpo onde nós aceitamos uns aos outros, amamos uns aos outros, do jeitinho que ele é, sem ele precisar mudar. Amém? É isso que nós estamos dizendo. E o apóstolo Paulo diz: olha, se vocês não sabem discernir que o seu irmão é corpo de Cristo, se você não sabe discernir que aqueles mesmos mais pobrezinhos também são corpo de Cristo, e você precisa ter uma comunhão com ele, você não entendeu nada. E você nem deveria participar da ceia, porque você está participando indignamente. Indigno, participar da ceia indigno, não é porque você cometeu algum pecado durante o mês ou na semana, e agora então você vai pedir perdão e participar da ceia. Não é isso, queridos, porque se você cometeu qualquer pecado, e cometeu um monte de pecado, você cometeu o pecado, você já deve pedir perdão imediatamente. O Senhor já perdoou e já lançou no fundo do mar, num lugar inacessível. Mas nós precisamos olhar para dentro de nós e ver se dentro de nós não existe esse pecado horroroso de nós não aceitarmos o nosso irmão, de nós olharmos e o nosso irmão incomodar, o jeito de ser do nosso irmão nos incomodar, porque todos nós somos corpo e todos nós temos um monte de defeito. Então esse momento é o momento de nós reafirmarmos a nossa aliança com Deus e a nossa comunhão com o corpo. Amém, queridos? Participar indignamente, então, é você não reconhecer o corpo de Cristo. Que você tem pecado, você tem um monte, eu também. Vamos pedir mais uma vez perdão, mesmo por aqueles que nós nem sabemos que nós cometemos. Todo tempo, em todo momento, estamos cheios de pecado. Mas esse instante é o instante de nós relembrarmos: eu sou um pecador, miserável, pobre, cego e nu, mas o sangue de Cristo purificou-me de todos os pecados, e então agora, pelo sangue de Cristo, eu sou filho de Deus. O sangue de Cristo me cobre, eu estou em Cristo. Então Deus olha para mim e não olha para o meu ser pecador e falho, mas olha para mim e vê Cristo, porque eu estou dentro de Cristo, eu estou em Cristo. Então eu posso ser seu filho. Amém? Que nesse momento então haja no seu coração, no seu entendimento, uma revelação mais profunda ainda do que é essa aliança que você tem com Deus. Então sempre vem aquela pergunta: quem pode participar da ceia do Senhor? Eu não vou ficar fazendo uma listinha aqui e um checklist seu, se você pode ou não pode participar. Isso é você e Deus, porque esse é o momento seu e Deus. Aquele que tem uma aliança com Deus deve participar. Você já fez uma aliança com o Senhor? Se você tem uma aliança nesse sangue de Cristo, se você tem essa aliança com Cristo, você deve participar. Se você está perguntando talvez, mas o que é essa aliança? Então você não deve participar, porque quem tem uma aliança sabe o que é essa aliança. Ah, mas eu pequei durante a semana. Olha, você pecou e muito mais do que você pensa que você pecou. Peça perdão e participe. Ah, mas eu não me batizei ainda, mas eu quero participar. Eu posso? Depende. Você já tomou uma decisão firme no seu coração? No próximo batismo eu quero me batizar. Então eu quero firmar e concretizar essa aliança com Deus através do batismo. Pode participar. Agora, o que realmente determina, queridos, que esse ato simples tem validade? Como no batismo, o que determina que aquele ato de você mergulhar e sair da água e ser tirado da água, como nós fizemos na semana passada, tem validade? A sua fé. A sua fé que determina se foi válido ou não. Porque você tomar esse pão, comer, beber o suco da uva, sem ter a conscientização no seu coração, a certeza de que você tem um pacto com Deus e você está celebrando esse pacto, não tem valor nenhum, não tem sentido. É só um pedaço de pão e é só um pouquinho de suco de uva. Então peço que você, nesse instante, feche seus olhos, reflita nessa aliança maravilhosa que você tem. Agradeça a Deus pelo